Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Paulo fala o seguinte: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Emmanuel comenta na lição 117 do livro Caminho, Verdade e Vida, Terra Proveitosa. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis, sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá o tempo todo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênção a todas as criaturas. E do planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador, o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo de start à esperança do horticultor. Então, Emmanuel pega aqui. A intenção original de Paulo de Tarso já era essa mesmo, fazer uma comparação do quadro da natureza com o que deve ser os discípulos do Cristo, dentro dessa linguagem que ainda é uma linguagem formal, mas é uma linguagem para a gente entender melhor. Né? O que se está querendo dizer aqui? A terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e depois que recebe a chuva, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, essa acaba recebendo a bênção de Deus. Emmanuel faz a comparação com o coração humano, aquele que consegue reconhecer, usar a palavra, que as bênçãos que a gente recebe diariamente e que, por efeito de gratidão, querem retribuir também de alguma maneira. Então, recebe essa água que vai preparando o solo da terra. E daqui a pouco a terra começa a produzir também. O que seria a terra produzir? A gente começar a selecionar o nosso tempo e começar a dedicar o nosso tempo a fazer alguma coisa retribuindo aquilo que a gente recebe. Mas com algumas observações, né, que o tempo todo no Evangelho Jesus fala para a gente: pega a tua cruz e segue-me. A gente sempre faz o alerta de que em momento algum se fala abandone a sua cruz. A cruz representa aquilo que a gente está compromissado. A cruz de alguns acaba sendo a sua família, seus filhos, marido ou esposa, seu trabalho, enfim. Então vem falar para a gente, ó, carrega a tua cruz, porque os discípulos em momento nenhum abandonaram a sua cruz. Abandonar a cruz a pretexto de que vai seguir o mestre é um ledo engano, um grande engano mesmo. Eu pego a oportunidade aí já para homenagear, já que esse mês é de homenagem a Chico Xavier. O Chico Xavier, as pessoas falam, mas ele não casou. Ele não casou porque ele ficou com 40, ou melhor, 14 irmãos menores, e que esses 14 irmãos depois cresceram, trouxeram as esposas, alguns ficaram viúvos, deixaram filhos, e ele ficou responsável ali de dar o apoio material também e moral para todas essas famílias. Enquanto as famílias não cresceram e tomaram sua responsabilidade, ele não se sentiu livre do compromisso familiar. Ele diz que só aconteceu isso no ano de 1959, quando o último irmão se mudou e foi tomar a vida dele. Aí sim, ele saiu de Pedro Leopoldo, foi morar em Uberaba, e é um exemplo para a gente, porque a gente fica pensando assim, né? Qual é a cruz de cada um de nós? Vamos começar a pensar, e qual é o compromisso que eu tenho? E não vou nem pensar agora no momento dos compromissos que eu deixei pelo caminho. Embora a gente saiba que alguns compromissos a gente pode abraçar de novo. Mas alguns compromissos eles acabam seguindo aquela lei natural do universo que ninguém é insubstituível. Você tinha recebido a responsabilidade de cuidar.
Você abandonou, alguém está cuidando no seu lugar. Mas tem compromissos que a gente vai pegar assim, originalmente ele era meu e eu acabei abandonando. Mas a gente vai chegando ao ponto que é a mesma coisa que acontece com relação à nossa instituição religiosa também. A gente, de tanto frequentar a instituição religiosa, e eu sinto isso claramente, eu estou num tipo de situação emocional, estressado, triste, nervoso. Quando eu entro na porta lá da minha instituição religiosa, o que acontece? Parece que alguém pega a gente no colo, a gente começa a sentir um bem-estar e em pouco tempo a gente está calmo, a gente está começando de novo a respirar e está tendo até tranquilidade para analisar e receber todas essas sementes do Evangelho que vem em forma de palavras, em forma de abraço, em forma de aperto de mão e em forma de relacionamento entre amigos. Quando a gente recebe isso, a gente fala, meu Deus, eu tenho que retribuir isso de alguma maneira. Então a gente começa a se dedicar à instituição religiosa também como forma de retribuição por tudo que ela faz por cada um de nós, que a gente não sabe realmente dizer o que seria de nós se a gente não tivesse uma família espiritual ali, um local como aquele, e as reuniões que a gente tem, como as que a gente semanalmente, a gente não sabe o que seria de nós. Né? Parece que a gente vai ali renovar o tempo todo. E para quem tiver dúvida, quiser saber o que seria de nós, tem livros maravilhosos aí do Chico, através de André Luiz. Um livro dele, Missionário da Luz, outro livro Nos Domínios da Mediunidade. Vem falando como é que se processa o trabalho dentro da casa espírita. Por exemplo, como é que... E quando ele fala casa espírita, a gente fala em qualquer lugar, porque o trabalho, Cristo não deixa ninguém abandonado, né? Ele mesmo garantiu que nenhuma de suas ovelhas se transviaria e que ficaria perdida para sempre, né? E teria a festa que foi feita pelo filho pródigo quando essa ovelha retornasse. Então ele está cuidando de cada uma delas. E já são vários os relatos também que os espíritos dão de como se processa o trabalho dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. A diferença é apenas de nomenclatura. Lá vai falar Espírito Santo, vai falar anjo, vai mudar só o nome, mas o trabalho acaba sendo o mesmo. Né? Porque um pai de amor, ele não está preocupado com essa formalidade que os filhos criam de chamar desse ou daquele nome, não. Mas, enfim, a ideia do texto de hoje é falar que só vai ser proveitosa aquela terra que produzir frutos. Então a gente levanta aqui, né, em primeiro lugar, quais são os frutos que a gente está produzindo. E a gente lembra que você conhecerá a árvore pelos seus frutos. Mas a gente tem frutos, em primeiro lugar, com relação ao mais próximo, com relação àqueles que estão bem próximos, convivendo com a gente. Quais são os frutos que eu estou produzindo? Esses frutos estão sendo amargos ou estão sendo frutos salutares? Fica aí a reflexão para cada um de nós. Vou dizer uma coisa, quando eu vou produzir os frutos dentro da minha casa religiosa, da minha instituição religiosa, esses frutos não podem atrapalhar o cumprimento da minha missão original junto aos meus próximos aqui. E mais ainda, lá vai me dar força, fortaleza moral para enfrentar os problemas daqui. Então a gente tem que estar sempre com esse link, né? E quando for naturalmente chegar o momento em que a gente não vai precisar mais estar dando essa atenção especial a uma determinada atividade, a vida vai sinalizar naturalmente para a gente, ou seja, nossos filhos vão crescer, eles vão tomar as responsabilidades também, vão constituir as famílias dele, nossos parentes, né, aqueles que já tiverem cumprido a missão, naturalmente a Terra o planeta, como planeta, vai chamar de volta, eles vão desencarnar, vão ter cumprido sua missão. Quando chegar o momento correto, a gente vai saber e vai poder estar intensificando até o nosso trabalho com relação à nossa instituição. A gente aqui, pessoalmente, a gente não vê a hora de aposentar profissionalmente, porque não vai existir aposentadoria definitivamente. Tem muito trabalho para ser feito e conheço amigos hoje que, por estarem aposentados, se dedicam não só a uma instituição. A gente tem uma regra assim, né? Mediunicamente você só pode se dedicar a uma casa, mas na obra social, no trabalho educativo, você pode se dedicar a várias. Então na segunda-feira ela está num lugar, na terça-feira está em outro, na quarta-feira está em outro, e faz assim da sua rotina um trabalho constante
que é salutar e que é uma terapia para a alma também e para a mente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.